Ok. O livro de Romanos é um livro muito interessante. É um livro que fala de tudo que Jesus fez pela, por nós. E, e começando, ele mostra que todo mundo está culpado de pecado. Eu sou, vocês são, todos são. E precisa de um grande Salvador. Esse Salvador veio na pessoa de Jesus Cristo. E ele morreu por nós. Ele fez o trabalho, o serviço, a perfeição que Deus queria. E ele está oferecendo tudo isso para a gente. E não é que a gente vamos ganhar, a gente não tem que pagar, a gente recebe se queremos por fé. Então, o livro, primeiros 10, 11 capítulos, fala dessas grandes coisas que Deus tem feito. Ele, citando Davi, disse que os nossos transgressões são perdoados, pecados são cobertos, e diz que ele jamais atribuir pecado para a gente. Somos livres, totalmente livres. Um grande sumo de misericórdia, de graça. Luiz, não é que a gente merece nada, mas ele está cheio, tão cheio de amor. Ele quer dar, ele quer dar. Okay? Ele está louco de dar misericórdia, de nos amar. Então, é isso que nós estamos vendo no livro de Romanos, capítulo 5, temos o resultado é paz. Deus não tem ira contra você, não está com raiva de você. Estamos em paz. Okay? Podemos chegar na mesa do Senhor, ser bem aceito, abraçado. Somos filhos. Capítulo 6, o pecado não tem mais poder. A misericórdia vem para derrubar o pecado em nossas vidas. Grande misericórdia. Então, estas misericórdias que vem nos que Deus tem nos dado, o que ele fala em versículo 1, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que oferecem os seus corpos como sacrifício vivo. Isto é seu culto, seu louvor, sua adoração racional. Então, porque Deus tem feito tanto, por causa dessas grandes misericórdias, a reação racional da gente é se entregar como sacrifícios vivos, certo? E quando eu ensino dessa passagem de Romanos 12, para mim é uma passagem de adoração verdadeira. Jesus falou disso em João capítulo 4. Adoração verdadeira. E nós agora estamos vendo a realização dessa adoração verdadeira por meio de Jesus Cristo. É Jesus que faz tudo possível. Eu não tenho o direito de chegar diante do Pai sozinho. Se eu chegar sozinho, então ele vai ver meu pecado, vai ver os defeitos da minha vida, da minha cabeça, da minha mente, certo? Mas se eu chego com Jesus Cristo e o que eu ofereço por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, se torna uma adoração verdadeira. Não tem que se formar de um seminário, não tem que decorar a Bíblia. Não. Precisa abraçar Jesus Cristo. Jesus é o caminho para a gente ter esse relacionamento perfeito com o Pai. E assim a gente pode oferecer nossas vidas
como sacrifícios vivos, então nossas vidas se tornam uma adoração verdadeira dia após dia após dia. Então, eu já falei isso, vou falar outra vez. No Novo Testamento, a gente não tem nenhum versículo, nenhum exemplo de uma reunião chamada reunião de adoração. Não existe. A adoração dentro das páginas do Novo Testamento, através desse tempo de Jesus Cristo, a adoração é viver revestido por Jesus Cristo dia após dia para trazer glória ao Pai. E, na verdade, olhe rapidamente para capítulo 13 e versículo 14 de Romanos. Romanos 13 e 14. Mas revistem-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Então, estamos vendo aqui, começando em capítulo 12, versículo 1, chegando aqui em 13, versículo 14, a ideia é se revestir com Jesus Cristo. Porque, Luiz, se a gente está revestido com Jesus Cristo, vamos parecer como Jesus. Vamos agir como Jesus. E esta é a base da adoração verdadeira. Jesus Cristo em nossas vidas. O Espírito Santo em nossas vidas. E assim, tudo que fazemos, por meio deles, chega ao Pai como adoração verdadeira. Então, o que estudamos, o que lemos domingo passado, era simplesmente essas passagens, esses dois versículos, versículo 1 e 2. Por causa das grandes misericórdias de Deus, tudo que Ele tem feito para a gente, a minha reação deve ser uma reação de se entregar ao Senhor como sacrifício vivo. E minha vida deve ser, dia após dia, uma vida revestida com Jesus Cristo, glorificando Deus através do meu viver. Agora, eu não acho que Deus quer que a gente vá passando todo dia, em todo momento, em todo lugar, com uma Bíblia, certo? Nas mãos, apresentando para o povo. Mas a gente deve viver sempre revestido com Jesus Cristo, para todo mundo ver Jesus Cristo em nossas vidas. Está vendo a diferença? Uma é adoração, a outra é chateação. Você vai chatear todo mundo se você sempre chega com uma Bíblia na tua mão, ok? Botando no rosto deles. Mas se através do seu viver você está apresentando Jesus Cristo, então você vai ver que vai influenciar muito as pessoas ao seu redor. Então, diz aqui em versículo 2, depois que ele falou, este é o culto racional de vocês, é a adoração racional de vocês. Ele disse, não vivem conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho interessante, antes que o mundo tivesse o Novo Testamento, o cristão já poderia viver com mente transformada. O cristão já podia viver sabendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso vai acontecer uma vez que a gente se entrega ao Senhor como sacrifício vivo e abrir as nossas mentes para as obras dele. Vai haver uma transformação interna
que vem por meio do Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, eu pedi a vocês ler capítulo 12, eu devia ter dito, eu não sei se eu falei capítulo 13, porque os dois capítulos têm uma lista, Arlindo, uma lista bem clara da maneira que o povo pode adorar a Deus através do viver deles. Então, eu não sei de vocês, mas na minha lista, em capítulo 12, eu cheguei com 28. Minha lista tem 28 maneiras que eu posso adorar o Senhor através da minha vida. Então, eu quero perguntar a vocês, alguém tem uma lista assim? Quantos vocês conseguirem colocar na sua lista? Se tem, pode falar agora. Quantos? Alguém? A minha foi 15. 15. Quem mais? Ok, Rafael, muito obrigado. Você vai receber nota 10 por ter feito o seu dever de casa. Os outros têm que repetir, ok? Mais um ano. Muito bem, obrigado. Mas, então, vamos começar em versículo 3, lendo os versículos, com essa ideia que Paulo está tentando dar uma ideia de como eu posso viver como um sacrifício vivo. Então, a primeira coisa aqui, na minha lista é humildade. Porque pela graça que foi me dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Humildade. Cada pessoa precisa olhar para Jesus Cristo e, olhando para Jesus Cristo, reconhecendo quem Ele é, isso vai criar humildade dentro da pessoa. Humildade, ele vai dizer, pelo contrário, pensa com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus tem dado um dom especial para cada pessoa. E é importante que cada pessoa use esse dom no processo de adorar a Deus. Então, ele vai dar alguns exemplos aqui. Ele fala em versículos 4 a 6, 4, 5, 6, vai falar a respeito do corpo, e como o corpo tem muitos membros, e nós somos os membros, ok? Então, ele diz que a gente deve agir segundo a graça que nos foi dado, no final do versículo 6. Então, ele fala, primeiro, profecia. Se você fosse dado esta graça de falar de Deus, então faça. Algumas pessoas têm um jeito de falar de Deus e que vem de graça, é da graça do Senhor, com o propósito de adorar a Deus assim. Então, número 2 eu tenho profecia. Se é ministério, versículo 7, aqui é número 3 na minha lista. É serviço. Deus dá dons para serviços especiais. Se é assim, então você vai adorar a Deus quando está servindo. Ele diz dediquemo-nos ao ministério. Veja bem, se é ao ensinar, dedique-se ao ensino. Aqui é número 4, ensino. Sim, algumas pessoas têm
tem o dom de ensino, de ensinar. O que exorta, faça com dedicação. Aqui é outro meio que pode adorar a Deus através dessa dom de exortação. E eu vou dizer que tem muitas pessoas no mundo e temos muitos membros que ficam desanimados. Pessoas sofrendo, pessoas com dificuldades. Sabe que elas precisam? Precisam de que alguém chegue com esse dom de exortação. Isso é adoração. Você ajudando alguém que está desanimado é adoração. Você está se revestindo com Jesus Cristo. Porque não dá para ver Jesus Cristo exortando os pobres. Lendo os evangelhos, não está vendo Jesus Cristo exortando as pessoas sofrendo, as pessoas doentes. É dom de Deus. Exortar. Talvez você não pode citar muitos versículos da Bíblia. Não precisa. O que você precisa é Jesus Cristo na sua vida. Sabendo que Jesus fez por você e você pode exortar outras pessoas. Amados, estamos falando de adoração. Não está falando de se reunir uma vez por semana, cantar alguns cânticos ao Senhor. Não estou falando disso, não. No Novo Testamento, essa ideia de adoração não existe. No Novo Testamento, a ideia de adoração é, através de nossas vidas, sendo revestido por Jesus Cristo, nós chegamos ao Pai, nos oferecendo no seu reino. Assim, Deus fica glorificado. Eu vou dizer alguma coisa, e eu já chateei muitas pessoas dizendo isso. Mas eu não acho que meu Pai Celestial está querendo muitas pessoas chegando ao pé dele o tempo todo dizendo: "Oh, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor, o Senhor, o Senhor." Eu não acho que ele quer isso, não. Eu acho que meu Pai Celestial quer olhar para Felipe, para Arlindo, para Walter e ver a gente revestidos com Jesus Cristo, vivendo como sacrifícios vivos. E ele vai olhar para o Arlindo e vai dizer: "Ah, é aí meu filho, é isso que eu quero." Vai olhar para Suzana, dizer: "Ah, Suzana, é isso que eu quero." Eu fico super alegre quando eu ver você agindo assim. Isto é adoração. E eu sei que é o contrário do que fomos ensinados. Fomos ensinados que a adoração verdadeira é chegar no prédio, cantar sem um instrumento, cantar isso, cantar assim, orar assim, pregar assim. Pode ser adoração, mas pelo menos no Novo Testamento não se refere à adoração. Adoração é a vida de uma pessoa revestida com Jesus Cristo, servindo no reino de Deus. Então, essa foi número 4 ou 5, não estou lembrando. Então, exortando-se. Veja aqui em versículo 8, contribuindo, a passagem que Arlindo se referiu já. Sabe que é um dom de Deus de poder contribuir? Se você está ganhando um pouco mais que outras pessoas, é porque Deus está dando. Deus lhe escolheu para dar, para que você pudesse repassar para outras pessoas. É adoração. Você ajudando uma mãe e filha na rua
que estão com fome, ou que não têm roupa, é adoração verdadeira, perfeita. Assim, Deus está dizendo: Luiz, é isso que eu quero ver. Você amar seu próximo assim. É adoração verdadeira. Agora, eu vou confessar um grande pecado meu quando eu estava um jovem. O meu dinheiro eu segurei. E eu queria dar à igreja. Mas dar esses pecados por aí eu não queria, não. Um grande pecado. Deus me deu para que eu pudesse ajudar outros. E, infelizmente, o sistema que a gente tem hoje em dia, você dá, só um exemplo, R$100 para a igreja, 2 ou 3 reais, talvez apenas R$1, vai chegar aos necessitados. O resto vai ser para pagar as contas, manter o prédio, pagar os pregadores. E, na verdade, eu acho que chega por causa disso, a gente fica muito, tem a palavra alienados, a gente fica muito distante da realidade do mundo, que precisa de Jesus Cristo. Eu dei meu dinheiro à igreja, então eu não tenho que passar tempo com esses pobres, essas pessoas que estão sofrendo para exultar. Essa família perdeu um membro da família. Eu não preciso fazer isso. A igreja vai mandar alguém. A igreja deve mandar. Então, o sistema de hoje em dia tem me separado daquilo que Jesus está querendo de mim. Porque Ele está querendo que eu seja um sacrifício vivo, todo dia. E só começamos, mas se precisa contribuir, se necessita exaltar. E pode ser que algumas vezes, Arlindo, você vai ver, puxa, eu não posso fazer isso não, mas eu acho que Rafael pode. Eu vou chamar Rafael para me ajudar. Às vezes nós vamos reconhecer que algumas pessoas têm esses dons e a gente pode chamar eles para nos ajudar a cumprir esse grande chamada de amar uns aos outros, amar os perdidos. Isto é adoração verdadeira. É nosso viver. Vamos continuar aqui, vamos faltar tempo. Então, onde estou? Exaltação, contribuindo com generosidade. Aqui é um que é presidir ou liderar. Aqui em versículo 8. Algumas pessoas têm o dom de liderar. Isso é adoração. Se você está liderando, não é simplesmente liderar uma igreja. Essa ideia é liderar para ajudar as pessoas a ver e conhecer Jesus Cristo. Esse é o propósito. Como eu falei em 13, versículo 14, ser revestido com Jesus Cristo. Se você é uma parte da liderança, é a responsabilidade ajudar as pessoas a adorar a Deus através de usar seus dons. E veja esse último.
É um dom de mostrar misericórdia. Pode imaginar? Mas se você está revestido com Jesus Cristo, o que vai mostrar em sua vida? Muita misericórdia. Isto é adoração. Agora, estamos vendo e podemos ver que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a pessoa que chegou diante de Deus para representar o povo. Veja, Jesus Cristo, como ele nos mostrou esse caminho de mostrar misericórdia. Ele vendo as pessoas com necessidade, o que foi que ele fez? Ele sempre parou e ajudou. Lendo o livro de Marcos, uma coisa eu gosto do livro de Marcos, Jesus Jesus sempre está correndo daqui para lá, parando. Então, chegando à tarde, eles trazem todo mundo que precisa de ajuda e Jesus está servindo, mostrando misericórdia. Rafael, isto é adoração verdadeira, mostrar misericórdia. Número 8, versículo 9. Que o amor seja sem hipocrisia. Quer adorar a Deus? Tenha um amor verdadeiro. Sem hipocrisia. Eu não quero ir à igreja, mas eu vou porque eles vão pensar que eu sou um... Vive sem hipocrisia. O amor é servindo uns aos outros. O amor é cuidando uns aos outros. O amor, essa adoração verdadeira, é sendo um sacrifício vivo, sendo as mãos, os pés, a boca de Jesus. Essa é nossa responsabilidade agora. E isso é adoração. Nosso viver. Ok? Diz aqui, número 10, odeiem o mal. Odiar o mal é adoração. Apeguem o bem. Isso é adoração. O jeito que você olha para o mal, o jeito que você olha para o bem, revestido com Jesus Cristo, é adoração. Deus vai dizer, eu gosto assim, Dora. Que é bom. Você está me entendendo agora. Isso não foi o propósito de Jesus chegando aqui para revelar o Pai? Estou aqui, na carne, para você entender como é o Pai. Eu não sei se vocês estão, eu espero que estejam me seguindo aqui, o pensamento. Por causa das grandes misericórdias de Deus, vamos nos entregar como sacrifícios vivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente deve profetizar, ensinar, ministrar, contribuir, a gente deve liderar, a gente deve mostrar misericórdia, a gente deve odiar o mal, a gente deve apegar o bem. Versículo 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Está lembrado Jesus dizendo, eu tenho um novo mandamento para vocês? Que amem uns aos outros, como eu tenho amado. É adoração, Rafael. Nós temos que deixar esse pensamento que a adoração é a que a gente faz quando formos para uma reunião. Adoração é nosso viver diário. Revestido com Jesus Cristo. Somos representantes de Jesus. Luiz, a gente não tem o direito, quando formos para trabalhar,
nos empregos, não tem direito, não, de deixar Jesus Cristo para trás. Entrar em todos os jogos sujos, a maneira de conversar sujo. A gente não tem direito, não. A gente entrando nos nossos empregos, nós entramos revestidos com Jesus Cristo. Assim as pessoas podem ver Jesus. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Versículo 12. Eu aprendi isso muito bem com o grupo no início de Belo Jardim. Eles sempre deram preferência aos outros. Sempre. Logo no início. Eu não sei como é agora. Sempre deram preferência aos outros. Não foi isso que Jesus fez? Chegou aqui nessa terra de Niquel. Ele chegou dando preferência ao bem dos outros. A vida de Jesus sempre foi uma vida dada para ajudar e servir outras pessoas. E nós somos chamados de imitar esse Jesus. Ser revestido com ele. Somos os pés, as mãos, os lábios de Jesus Cristo. Isto é adoração verdadeira. Número 13. Quanto a zelo, não sejam preguiçosos. O cristão deve ser uma pessoa zelosa. Zelo, zelo, zelo. Quando Jesus fez a limpeza do templo, ele citou o versículo: o zelo do Senhor está me consumindo. O zelo. Guerreiros para fazer o bem. Nunca ser preguiçoso. Número 14, na minha lista. Sejam fervorosos de espírito. Suzana, não tem problema em dançar. Não tem problema em mostrar seu ânimo. Seja fervoroso de espírito. Eu não sei como vai traduzir isso. Fervoroso de espírito. Eu fui criado numa igreja, a minha pequena igreja, quase ninguém sorriu. Como se fosse um pecado. Entrando na reunião. Se alguém mostrasse esse espírito fervoroso, a igreja queria mandar eles para fora. Vamos falar em línguas daqui a pouco. Então, era esse grande medo, mas um espírito fervoroso. 15. Alegrem-se na esperança. Vocês têm uma esperança muito, muito boa. Uma esperança de viver eternamente. Viver numa área onde não tem doença, não tem dor, não tem tristeza. Fica alegres. E quando alguém fala: por que está tão alegre hoje, Suzana? Ô Raquel, por que está tão alegre hoje? Você pode dizer: porque eu tenho uma boa esperança. O que quer dizer isso, boa esperança? Deixe-me lhe dizer. Aí vai falando. É adoração. É adoração. Ter um espírito fervoroso. Ser cheio de zelo. Diz aqui, servindo ao Senhor, um espírito
fervoroso, servindo o Senhor. Número 15 na minha lista, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Número 16. Paciência. Sim, vai ter tribulações, vai ter dificuldades. A minha filha está passando por uma dificuldade agora incrível. Na verdade, ontem de manhã, mais ou menos meio-dia, o meu telefone tocou. Pip, pip. Eu atendi, era minha filha. Ela tinha me telefonado. Sentado aí na cama do hospital. Na minha vida, meu espírito muito preocupado com ela. Ele me telefonou: oi, papai. Oi, papai. Melhores palavras que eu vi. Para saber que ela está melhorando. Mas ela está melhorando dentro dessa tribulação. E todos vocês, talvez seja um emprego, talvez seja chuva ou falta de chuva, talvez seja qualquer que seja, tenha paciência. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que está passando. Ele sabe. Ele tem uma razão para tudo isso. Jesus era uma pessoa que passou por tribulações. Lendo o Evangelho de João, nós vimos Jesus o tempo todo sendo pessoas odiando Jesus, tentando matar ele. Muitas tribulações. Ele era paciente. Ele diria: não é meu tempo agora. Então ele saiu. E vocês também, sejam pacientes nas tribulações. Outra maneira isso é adoração. Tua paciência. Adoração. Aqui é outro. Número 17. Persevera na oração. Aqui é um versículo que oração é adoração. Lindo. Muito bom. Oração. Eu acho que temos que aprender a orar. Eu não acho que vem naturalmente. Vem através de ver Jesus, conhecer Jesus, acreditar em Jesus. Versículo 13, número 18. Ajudam a suprir as necessidades dos santos. Ajudar. Isto é adoração. Eu não sei quais são as necessidades dos santos entre vocês. Talvez uma mão está doente. Você ajuda a comprar um remédio. Talvez você passe aí com comida, um jantar, um almoço. Essa ajuda é adoração. Você vai ficar na cozinha preparando alguma coisa. É adoração. Porque vai levar e dar para seu irmão que está faltando alguma coisa. Está vendo como as coisas são diferentes do que como era? Para os judeus, para adorar era necessário ir até Jerusalém. Em Jerusalém acharam um sacerdote, fizeram os sacrifícios, as ofertas. Mas não é assim mais. Agora, nossas vidas, até cuidando dos meninos de Nikele. Adoração. É isso que Deus lhe deu.
Então você vai cuidando. Vai mudar aquele fralde sujo? É adoração. Está fazendo o que Deus quer. E Deus vai olhar para você e dizer, por isso eu lhe deu esse menino. Porque eu sabia que vai cuidar dele. É adoração. Então, esse aqui era número 18, eu acho. E veja a última coisa no versículo 12. Praticam a hospitalidade. Abrem a sua casa. É adoração. Está lembrado de Jesus? Primeira coisa que Jesus fez, os discípulos, 2 homens chegaram, Senhor, onde é que mora? O que Jesus falou? Venha ver. Mostrou hospitalidade. E provavelmente marcou muito nas vidas desses rapazes que entraram na casa dele. Os nossos lares são lugares que nós podemos influenciar muitas pessoas. Eu estou lembrado de Silvinha, e eu já falei dela. O pai dela era alcoólico, a família não tinha dinheiro, morava numa pequena casa de barro, acabando a casa. Até às vezes poderia ver luzes pelas paredes. Era tão acabado essa casa. Silvinha abriu e a mãe abrirem a casa, mostrando hospitalidade. Eu não sei quantas pessoas chegaram a Jesus Cristo. 30, 40, 50, 60, eu não sei. Mostrarem hospitalidade, as pessoas conhecerem Jesus Cristo, se tornarem cristãos. E Deus olhou para aquela casa, olhou para aquela mulher, para a Silvinha, e disse, é assim que eu quero que vocês vivem. Eu fico muito satisfeito. Obrigado, Silvia. É adoração. Versículo 14. Eu tenho o número 20. O que é adoração verdadeira? É abençoar aqueles que estão perseguindo você. Abençoar. Abençoar seus inimigos. Alguém está vendo isso em Jesus Cristo? Abençoando os seus inimigos? Na cruz, quais foram as últimas palavras de Jesus em relação ao mundo? Por favor, Pai, perdoem esse gente. Perdoa, por favor, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Você, vivendo com Jesus Cristo, sempre vai ter inimigos. Deixe que eles sempre sejam uma parte das suas orações, abençoando. Jeremias, bom dia. Agora, vocês parecem muito confortáveis aí, e me dá sono. Ai. 15. Alegrem-se com os que alegram. 21. Você tem um irmão que está alegre e você chega ao lado dele, mostrando, participando nessa alegria. É adoração. Nós temos que mudar a nossa cabeça em relação a esse ensino de adoração. Adoração é nosso viver, revestido com Jesus Cristo, com sacrifícios vivos. Tudo que eu faço pode ser adoração verdadeira.
oferecendo por Jesus, oferecendo por meio do Espírito Santo, chega ao Pai e ele fica tão contente. Tão contente. Racael, que coisa boa esse que está fazendo no meu nome. Eu fico animado. Eu fico animado, Raquel, do jeito que está tratando, ensinando, criando a sua filha. Que coisa boa. Esse me traz muita alegria. E às vezes eu tenho certeza que ele vai dizer, isso me traz muito mais alegria que aquele pastor naquela igreja, que só fica gritando, condenando o mundo. Esse aqui, eu não tenho interesse não. Mas uma mãe que está criando, ajudando seus filhos conhecer Jesus Cristo através não só da boca, mas através do viver, do exemplo, é adoração. Alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Eu já cheguei ao lado de pessoas tão tristes, sofrendo tanto. E eu não podia achar nenhuma palavra para dizer. A única coisa que eu podia fazer é começar a chorar com eles. Era adoração. Versículo 16. Tenha o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários. Número 22 na minha lista. Vocês fiquem juntos. Apoiem uns aos outros. Ok? Não olhe para uma pessoa pensando, eu sou melhor que aquela pessoa. Não. Todos estão no mesmo barco. Sem Jesus, perdidos. Mas com Jesus, redimidos. Número 23 na minha lista. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ai! Isso é difícil. Difícil, Alina, porque às vezes a gente acha que somos melhores. Mas não é certo. Humildade. Um espírito humilde. Versículo 17, eu tenho o número 24. E não pagam a ninguém mal por mal. Aí está tocando na pessoa interior aqui, não é? A gente alguém faz mal, a gente nos magoa, alguém está nos ferindo, e na cabeça, tão fácil começar a pensar, o que posso fazer? O que eu posso fazer para ferir esta pessoa? O que podia acontecer? Em vez de orar, eu estou planejando um meio de ferir. Então, em tudo isso a gente está vendo o Espírito de Jesus Cristo, não é? Jesus veio não para fazer o mal, ele veio para salvar, ele veio para ajudar. E ele está pedindo que a mesma coisa acontece com a gente. E tudo isso é adoração.
Número 25. Procurem fazer o bem diante de todos. Não é nada religioso a respeito disso. Só fazer o bem. Ser um exemplo de fazer o bem. Eu acho que nós devemos ser pessoas com essa reputação. Ele sempre está fazendo o bem. O que é bom, o que é bom. Não é? 18. Eu tenho na minha lista, número 26. Se possível, no que depende de vocês, vivem em paz uns com os outros. Vivem em paz com todas as pessoas. Fátima? A clima político, às vezes, é um pouco difícil quando começa a trabalhar como você numa posição de responsabilidade. O clima político tem as pessoas que querem fazer mal a você, querem ferir você, que você não seja que você cair. Mas em relação à sua vida e tudo que você faz, enquanto é possível, vive em paz. Agora, nem sempre pode viver em paz. Mas a gente pode trabalhar para ser assim. Se esforça para viver em paz. Isto é adoração. Jesus não veio, vou dizer isso, Jesus não procurou os fariseus para sempre dar em cima deles. Você notou, Alindo? Jesus não ficou atrás dos fariseus. Foram eles que chegaram a ele sempre todo com raiva. E quando acontecer assim, você tem que ficar forte. Mas Jesus não procurou uma guerra com os fariseus. E todos os nossos inimigos, a gente não deve procurar uma guerra. Queremos orar, queremos fazer o bem, se for possível. Isso é adoração. Então, eu gosto desse capítulo 12, e na verdade ele vai continuar em 13 e até capítulo 14, com essas ideias de como nós podemos adorar a Deus por meio desse sacrifício vivo. Que oração. Ok, eu vou terminar daqui a pouco. Rápido, 27, em versículo 19. Dê lugar à ira de Deus. Sim. Deixe as coisas com Deus. Quando não pode ficar em paz com todo mundo, deixe nas mãos de Deus. Tá certo? Tem que confiar nisso. Eu acho que foi Jesus que fez isso. Eu vou... não vou dizer não. Eu tenho uma explicação interessante de versículo 20, mas deixo para outro dia. Versículo 21 seria o último versículo nesse capítulo 12. E na minha lista, número 28, maneiras de adorar a Deus. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mas, ensino tão prático. Tem algumas pessoas sempre que vai tentar fazer o mal para você. Jeremias, mas você vai vencer. Não com uma punho maior ou maior. Vai vencer fazendo o bem. Fazendo o bem. Então, capítulo 13, eu tenho outros 12 ideias de como sejam obedientes às autoridades. É adoração. Para de reclamar aos servos que Deus tem colocado
na administração do seu país. É difícil. É difícil, mas deixa para lá. Isso aqui é nas mãos de Deus. E em capítulo 14, e a gente tem que passar um dia, bastante tempo, em 14 e 15, 2 capítulos que, ao meu ver, as igrejas de Cristo não reconhecem que existe na Bíblia. Acolhem uns aos outros. Acolhem quem é fraco na fé. Ama ele como um irmão, como Jesus ama. Isso é adoração. Ok? Você olhando para mim, algumas pessoas vão dizer: Filipe é tão fraco na fé, veja. Ele não está exigindo que uma igreja canta sem instrumento. Eu não faço isso, não. Ele é fraco na fé, vamos expulsar ele. Jesus diz: não. Acolha Filipe. Se é fraco na fé, acolhe ele. Abraça ele. Deus tem abraçado, Deus tem aceito. Você também aceita ele. Então, esses capítulos 12, 13, 14 e 15 falam da maneira que, através de nossas vidas como sacrifício, nós podemos adorar verdadeiramente ao Senhor. Temos que mudar essa cabeça nossa, tirar essa impressão, essa ideia que é a adoração verdadeira que fazemos na reunião. Porque não é verdade. A adoração verdadeira é o que nós fazemos diariamente em nossas vidas, enquanto vivemos revestidos com Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos viver eternamente com o Senhor. Por isso, acreditamos em Jesus Cristo, recebemos Jesus Cristo, seguimos Jesus Cristo. Mas, Pai, ao mesmo tempo, queremos entender as coisas do jeito que o Senhor está entendendo. E eu dou graças que o Senhor nos instruiu hoje, nos mostrou hoje, através da sua palavra, do livro de Romanos, essa ideia simples de como nós podemos ser sacrifícios vivos, agradando, adorando ao Senhor. Que isso seja mais claro em nossas vidas, com o passar de tempo, porque queremos pedir que o Espírito Santo sempre habite em nós, nos ensinando, nos mostrando essas realidades. Eu peço que o Senhor abençoe todos esses irmãos que estão reunidos aqui online, os irmãos de Palmas. Por favor, abençoe cada um delas. E Jesus, nós oramos juntos. Amém. Arlindo.